que também está fazendo a mesma disciplina, eles tiveram lá o comecinho da neurotransmissão. A gente vai dar uma guinada agora na disciplina. Então a gente estava vendo os fármacos que estão relacionados com os grandes sistemas orgânicos. Agora a gente vai para os fármacos que afetam o sistema nervoso central. Esses fármacos que afetam o sistema nervoso central, eles interferem na neurotransmissão. Então essa foi a última aula para o pessoal que tem acompanhado normalmente na quarta-feira de manhã, que eu coloquei para vocês também. Tá aqui, aula 9. Então isso aqui é o início, a explicação da neurotransmissão para vocês. Então, apresentado isso, como é que funciona a neurotransmissão, os tipos de neurotransmissão, como que os neurotransmissores são liberados, a existência da neurotransmissão retrógrada, a neurotransmissão de volume, a composição química do cérebro é muito complexa. Eu queria ressaltar o fato de que medicamento só atua nos sintomas. Eles não são a cura dos traumas, da depressão, da insônia, de quaisquer problemas que afetem o indivíduo nesse nível. Cura é alcançada junto com os profissionais de saúde, principalmente o psicólogo. Agora, os medicamentos, eles auxiliam no tratamento, como se fosse uma medida de segurança, uma medida rápida para o controle dos sintomas, tá? Então agora a gente vai começar a discutir alguns aspectos gerais dos antidepressivos. Características que servem para todos os antidepressivos. E vamos começar também com uma das classes, que é a principal classe utilizada hoje em dia. Então vamos falar de alguns aspectos gerais dos antidepressivos e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que eu deixei bem claro na aula passada é isso aqui, ó, a neurotransmissão. Então nós temos aqui o terminal axonal de um neurônio pré-sináptico. Por que ele é pré-sináptico, professor? Porque ele está aqui antes da sinapse. A sinapse é esse espacinho que tem entre um neurônio e outro, tá? E esse aqui, estou desenhando um neurônio pós-sináptico, que vai fazer a transdução desse sinal para alguém, para outros neurônios, para outro conjunto de neurônios. Pode ser que ele tenha vários axônios se ligando a diversos outros neurônios. Mas, enfim, o neurônio pré-sináptico sofreu uma estimulação. Por exemplo, você abriu a nota da disciplina de farmacologia e tirou 8,9, uma nota excelente. Seus olhos vão olhar para aquele 8,9 e você vai ficar feliz. Como é que essa felicidade se dará? Nós temos vesículas aqui nos nossos neurônios que estão repletas do neurotransmissor serotonina. Serotonina, o neurotransmissor da felicidade. Quando você vê aquela nota, por que você fica feliz, fica agitado? Porque ao sentir aquilo, aquele estímulo visual, emocional, vai fazer com que esse neurônio pré-sináptico, que foi estimulado aí pela visão, libere serotonina na sinapse. Então essa vesícula vem aqui e se funde com a membrana plasmática do neurônio. Ao se fundir com a membrana plasmática do neurônio, serotonina é liberada aqui na sinapse. Beleza. Ok. Como que agora esse neurônio pós-sináptico, porque ele está depois da sinapse, né?
Como é que ele vai promover esse sinal? Transmitir essa informação para os demais neurônios? Aumentar a concentração de serotonina no cérebro como um todo para que eu me sinta feliz? Aqui, na membrana plasmática do neurônio, existem proteínas que recebem esse sinal da serotonina. Essas proteínas de membrana podem ser canais de sódio sensíveis à voltagem, canais de cálcio sensíveis à voltagem. E aí, quando a serotonina interage com essas proteínas, sódio, por exemplo, entra no neurônio, Na+. Então, o sódio estava aqui do lado de fora, ele vai lá para o lado de dentro da membrana, ok? O que aconteceu aqui agora? Se o sódio estava aqui do lado de fora, aqui estava positivo e aqui dentro estava negativo. Com o sódio migrando para o lado de dentro do neurônio, essas cargas se alterarão. O sódio é positivo, ele saiu do meio extracelular aqui de dentro da sinapse, então ele deixou o meio externo aqui da membrana negativo. E o sódio não é positivo, quando ele chega lá dentro do neurônio, aqui dentro fica positivo. Perceberam que isso aqui é uma DDP, uma diferença de potencial? Então, essa entrada do sódio e essa diferença de potencial vai ativando a despolarização da membrana do neurônio. E aí esse impulso nervoso vai percorrendo essa membrana inteira. Passa pelo axônio até chegar lá num outro neurônio. Só que quando chega aqui no final, esse impulso elétrico se torna novamente uma mensagem química. Então, lá no final, as vesículas vão se fundir e liberar serotonina na sinapse novamente. É o que a gente chama de acoplamento excitação-secreção. Então, qual foi a excitação aqui na história que começou tudo? Você olhou sua nota de farmacologia. Isso excitou seus olhos. O estímulo visual vai se transformar num estímulo químico. Serotonina 5-HT será liberada aqui na sinapse. Essa serotonina irá estimular receptores de membrana no neurônio pós-sináptico, que irão despolarizar a membrana, e aí esse impulso irá percorrer o neurônio. É a transdução do sinal, é o sinal sendo levado para frente, sendo propagado no cérebro. É muito importante que você entenda esse fenômeno, por quê? Convulsão na epilepsia é um curto-circuito nesses neurônios. É a presença de uma série de neurotransmissores aqui que estimulam de forma inadequada os seus receptores nas membranas e isso desencadeia circuitos elétricos, transdução de sinais que ocorrem de forma inadequada. Então é como se esses neurônios não estivessem se comunicando direito. Sem se comunicar direito, ocorrendo esses curtos-circuitos, o paciente entra em convulsão. Doenças neurodegenerativas. Alzheimer, por exemplo, demência e Parkinson são problemas nos neurônios. Existem problemas nos neurônios que estão relacionados com a síntese proteica, só que proteínas anormais. Então não se sabe porquê, e quando não se sabe exatamente o porquê, se põe a culpa em um monte de coisa. Fatores ambientais, fatores genéticos, estresse, alimentação, etc. Faz com que o nosso DNA seja transcrito em RNA, desse RNA sejam sintetizadas proteínas aqui no ribossomo do neurônio, só que proteínas anormais. Essas proteínas não conseguem ser degradadas do neurônio.
Então elas se acumulam. Quando essas proteínas se acumulam, esse neurônio acaba morrendo. Doença neurodegenerativa. Alzheimer, Parkinson, desordens do tipo demência. Então, se você entende esse mecanismo aqui, você vai entender todas essas doenças, todos esses fármacos. Não sei se vai dar tempo da gente falar de todos, mas isso é o principal. Eu preciso que você domine isso que eu estou te explicando agora. Benzodiazepínicos, Rivotril, clonazepam, alprazolam, lorazepam, são fármacos que nós, como farmacêuticos, percebemos que não são utilizados de forma racional. Por exemplo, quando o paciente tem uma crise de ansiedade, crise do pânico, etc., esses fármacos devem ser utilizados por, no máximo, 8 meses. O que a gente mais vê na população quando se para avaliar o uso desses benzodiazepínicos? Existem pessoas que usam esses medicamentos há anos. E não poucos anos, muitos anos. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Qual que é o papel desses medicamentos, dos benzodiazepínicos? Por que eles são usados no tratamento da ansiedade? Por que eles são usados na insônia? Podem ser usados na insônia. Não são um fármaco de primeira escolha na insônia, mas são usados para isso. Por quê? Nós temos um neurotransmissor específico que é chamado de GABA. GABA é o ácido gama-aminobutírico. O GABA, aqui na nossa sinapse, ele interage com um receptor pós-sináptico. Então, o GABA é um neurotransmissor, reage aqui com um receptor pós-sináptico. Só que o GABA, ele não é um neurotransmissor excitatório, que nem a gente viu aqui anteriormente a serotonina abrindo canais de sódio. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Pensa se você não tivesse um freio moral. Se você ficasse feliz na hora que visse essa nota de farmacologia, que eu tenho certeza que será uma nota muito boa, se você ficasse feliz e não parasse de se sentir feliz e visse essa nota e tivesse que sair e dirigir, por exemplo, isso ia afetar a sua direção. Quando você fica triste, você não pode ficar muito, muito, muito triste. Você tem que limitar isso. Então o nosso corpo automaticamente limita nossas emoções. Pensa na idade da caverna, né? Na idade da pedra. A gente tinha que caçar. A gente está lá caçando, de repente pula um tigre dente de sabre na sua frente. Você vai ficar petrificado de medo, sentir medo até o máximo possível? Não. Alguém tem que limitar essa emoção. Quem faz isso é o GABA. Porque quando o GABA interage com o seu receptor pós-sináptico, ele abre canais de cloreto. Diferentemente, então, dos neurotransmissores excitatórios, o GABA é um neurotransmissor inibitório. Cloreto, Cl-. O que acontece, então, quando o GABA se liga ao seu receptor? Cloro que estava aqui fora entra na célula. Então, aqui fora estava bem negativo, porque tinha bastante cloro, e aqui dentro estava positivo. Depois que o cloreto entrou, meu amigo, aqui dentro vai ficar muito negativo. Com essa carga negativa, essa hiperpolarização da membrana, não tem sódio que entre aqui que faça essa membrana despolarizar mais. Então, na ansiedade, aquela mistura de neurotransmissores excitando os seus receptores pós-sinápticos é controlada
pelo benzodiazepínico. O benzodiazepínico potencializa a neurotransmissão GABAérgica. Então, é uma forma de frear todos aqueles impulsos nervosos que estão sendo utilizados para estimular o neurônio pós-sináptico. Vocês não estão falando nada, não estão tirando dúvidas, mas eu sei que vocês querem que eu explique isso de novo. Vamos lá. Neurotransmissão GABAérgica. Neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico. GABA, neurotransmissor inibitório. Vamos ver como é que o GABA atua, então, novamente aqui, só para fixação. Nossos receptores pós-sinápticos são responsáveis, então, por interagir com os neurotransmissores que são liberados pelo neurônio pré-sináptico. Essa é a neurotransmissão clássica, né? Serve para a gente explicar aqui. Beleza. Serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina são todos neurotransmissores excitatórios. Quem que é o único neurotransmissor inibitório? É o GABA. Isso é importante porque os benzodiazepínicos potencializam a neurotransmissão GABAérgica. Então, o neurotransmissor excitatório, ele pega e troca. Aqui dentro estava negativo, aqui fora positivo. O neurotransmissor excitatório troca. Entra sódio, aqui dentro fica positivo, aqui negativo. A gente tem uma DDP, diferença de potencial, isso cria o impulso nervoso que é usado para transmitir o sinal. O GABA, quando é liberado, interage com o seu receptor pós-sináptico, só que abre canais de cloreto. É um ânion, Cl-. Quando esse cloreto entra na célula, a parte interna da membrana fica muito negativa. E como o cloreto saiu aqui do meio externo, a parte externa fica muito positiva. A gente chama isso de hiperpolarização. Com uma membrana hiperpolarizada, os outros neurotransmissores que chegam aqui e interagem com seus receptores pós-sinápticos, eles não conseguem mais despolarizar a membrana. Precisaríamos de muitas cargas positivas, de muito sódio, para despolarizar essa membrana novamente, né? Colocar uma carga positiva aqui no interior dessa membrana, quando o GABA está atuando. Os benzodiazepínicos, Rivotril, Lorazepam, Clonazepam, Alprazolam, potencializam o GABA. Então a carga, a hiperpolarização aqui ainda é maior. Isso deprime o sistema nervoso central, porque nenhum impulso mais está passando para nada. Então, em último caso, esses fármacos depressores do sistema nervoso central são usados para insônia. Porque o que é a insônia? Está chegando impulso aqui no neurônio e a pessoa fica pensando nas contas que tem para pagar, nas preocupações, etc, etc. Tomou o benzodiazepínico, hiperpolarizou as membranas, não passou mais nada de impulso. Dorme. Um efeito sedativo. Depressão. Depressão não. Ansiedade. Diversos neurotransmissores aqui presentes. Uma confusão no cérebro. Convulsões nas crises epiléticas, né? Mesma coisa. Benzodiazepínicos são usados por conta disso. Porque cessa a transdução de sinais. Beleza? Não sei se vai dar tempo da gente ver todos os
os fármacos que afetam o sistema nervoso central. Eu tenho essas aulas já gravadas, depois posso disponibilizar para vocês no canal no YouTube. Mas vamos seguindo aqui esse passo a passo. Se vocês saírem com isso aqui em mente, eu já fico feliz. Vocês vão lembrar de mim quando estiverem indicando esses fármacos para os pacientes, explicando como eles funcionam. Essas são as classes de fármacos que são tratados primeiramente aqui, entre os fármacos que atuam a nível do sistema nervoso central. Então, a gente vai falar dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Mas vejam quais são todas as classes de antidepressivos que existem. Inibidores da captação de serotonina e norepinefrina, antidepressivos atípicos, antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoamino-oxidase, para tratar distúrbios bipolares e mania. Então são muitos fármacos, né? Eu já tinha dado para vocês o exemplo da serotonina, o neurotransmissor da felicidade, né? E o nome dessa classe de fármacos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Isso quer dizer que eles irão inibir seletivamente a recaptação de serotonina. Por isso que tem esse nome. Então, lá no nosso neurônio, vocês bem conhecem, ocorre a liberação de serotonina na sinapse, e essa serotonina sempre é recaptada de volta ao neurônio pré-sináptico, para que ela seja armazenada novamente em vesículas. Isso acontece porque o corpo não desperdiça energia à toa. Só que se eu inibo essa recaptação, a serotonina fica aqui na sinapse por mais tempo interagindo com o seu receptor pós-sináptico. Então, o que quer que tenha causado a depressão diminui a concentração de serotonina presente nas sinapses. Por isso que esses medicamentos têm efeito antidepressivo. Em 100% dos casos funciona? Não. Se você pegar a bula do profissional, você vai ver que, na maioria dos casos, ocorre uma melhora do quadro depressivo. Mas nem todos os quadros depressivos são revertidos pela utilização de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Mas quando se testa isso, se tem um bom rendimento do fármaco em comparação com o placebo. Então, inibe a recaptação, faz com que a serotonina fique por mais tempo junto de seu receptor pós-sináptico, despolarizando a membrana, passando o sinal adiante. Vamos mais especificamente aqui para os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles são a classe dominante de antidepressivos, porque eles são os mais seguros entre os antidepressivos. É muito difícil observar uma overdose com esses fármacos. Eles não são tão tóxicos quanto os demais. O uso fácil, a versatilidade e a segurança favorecem seu emprego, tanto na prática psiquiátrica quanto na medicina em geral. A fluoxetina, o citalopram, o escitalopram, a paroxetina e a sertralina já estão disponíveis na forma genérica e surgem como tratamento de primeira linha para o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de pânico e o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Então, são todas alternativas para esses tratamentos. Os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, o que eles fazem? Ora, como o próprio nome já diz, eles inibem a recaptação da serotonina e da noradrenalina. Então, esses dois neurotransmissores presentes lá na fenda sináptica ficam por mais tempo estimulando os seus receptores pós-sinápticos, fazendo a transdução de sinal,
levando o sinal para frente. Como exemplos, venlafaxina e duloxetina também tornaram-se agentes comuns de primeira ou de segunda linha e parecem ser mais úteis do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina no tratamento da dor neuropática. Outros fármacos que também podem ser utilizados como antidepressivos, mirtazapina é bastante empregada em combinação com outros antidepressivos no tratamento da depressão resistente e da depressão em idosos. Quando na farmácia a gente pega uma prescrição de mirtazapina, a gente já sabe que se trata de um paciente idoso. Já sabemos que se trata de um paciente que toma diversos medicamentos. Então, nós fazemos orientações para o indivíduo que foi lá buscar o medicamento quanto ao uso racional desses fármacos, a adequação da terapia, a possível sobrecarga do fígado e para que se faça o doseamento desses fármacos no plasma para verificar se a dose está adequada. Bupropiona e mirtazapina diferem de todos os outros antidepressivos, pois compartilham uma baixa propensão para efeitos colaterais sexuais. Muitas vezes, o paciente não adere ao tratamento porque isso altera o seu desempenho sexual, mexe na libido, e isso é ruim para muitas pessoas. Então a gente tem que ficar de olho nos pacientes que fazem uso desses fármacos. Ao mesmo tempo em que há relatos de aumento da tendência suicida, associado aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é difícil discernir um efeito induzido pelo antidepressivo nos pensamentos suicidas versus uma progressão da doença subjacente. A questão que envolve esses fármacos é complexa porque é muito difícil testar os efeitos desses fármacos na nossa mente e no nosso comportamento. É antiético e portanto, impossível escolher uma amostra de 5.000 pessoas saudáveis e administrar fluoxetina nessas pessoas por 4 meses e ver quais são os efeitos da fluoxetina nessas pessoas. Isso nunca vai acontecer. Então, os trabalhos que apontam a eficiência da fluoxetina são feitos em indivíduos que têm depressão. E aí, as porcentagens de ideação suicida são verificadas entre aqueles pacientes que estão recebendo fluoxetina, por exemplo, e os pacientes que estão recebendo placebo. Percebe-se que pode haver um aumento da ideação suicida. Então, ao tomar o medicamento, o paciente piora, tem pensamentos suicidas. Só que não dá para saber até que ponto isso é decorrente do uso do medicamento, pura e simplesmente, ou do quadro de depressão recém-instalado naquele paciente. Mesmo assim, a recomendação de acompanhar de perto esse paciente que usa fluoxetina é feita. Porque, por mais que não haja uma evidência cabal de que isso acontece ou não, são observados pacientes que têm ideação suicida ao utilizarem esse medicamento. Em geral, a tendência suicida é vagamente definida nos ensaios clínicos e os riscos de tal tendência nesses estudos são difíceis de interpretar. Contudo, é melhor prevenir do que remediar, certo? Ao mesmo tempo em que a eficácia da terapia com antidepressivos está associada à redução da ideação suicida na maioria dos pacientes, alguns poucos correm o risco de piora da tendência suicida. Então, se você está dispensando esses medicamentos para um familiar, conhece alguém que faz uso, é sempre bom monitorar intensivamente os pacientes durante o uso de antidepressivos. A coisa acontece solta.
sem esses monitoramentos. E isso traz problemas. Uma análise dos bancos de dados dos fabricantes em relação a adultos revelou um aumento na atividade do tipo suicida nos pacientes entre 18 e 25 anos de idade durante o uso do medicamento ativo comparado ao placebo. Então parece que a ideação suicida ainda é maior, proporcionalmente maior, nos pacientes mais jovens, 18 a 25 anos. Outros grupos etários de adultos não apresentaram aumento similar de risco durante o uso do medicamento. Então, idosos acima de 65 anos de idade demonstram uma redução significativa na atividade suicida. Antidepressivos tricíclicos e inibidores da monoaminoxidase também são classes de antidepressivos, só que são os mais antigos. Eles foram substituídos pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, eles não são mais a primeira escolha. Tá? Eles continuam a desempenhar um papel importante, porém mais limitado na prática clínica moderna. Os ADTs e os IMAUs agora são considerados agentes de segunda linha, ou mais comumente de terceira linha, por causa das suas potenciais interações medicamentosas, toxicidade e dificuldade de titulação. O que é a dificuldade de titulação? É a dificuldade de estabelecer a dose. Então, antidepressivos tricíclicos também têm um mecanismo semelhante aos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. E os IMAUs, eles inibem essa enzima que é a monoaminooxidase. A monoaminooxidase degrada os neurotransmissores das sinapses. Então, se eu impeço essa degradação, terei mais neurotransmissores nas sinapses, passando o sinal, sendo capazes de despolarizar a membrana. Só que de uma forma menos controlada do que quando se usa um fármaco que inibe seletivamente a recaptação de serotonina, perceberam? Então são fármacos mais brutos, vamos dizer assim, mais rústicos. Por isso que foram substituídos, ficando na segunda e até terceira linha. Existem, portanto, fármacos que inibem a monoaminoxidase de liberação transdérmica, aplicado por um adesivo. A absorção do fármaco através da pele evita, em algum grau, uma série de problemas associados aos tradicionais inibidores da monoaminoxidase orais, incluindo hipertensão induzida pela tiramina e a redução da biodisponibilidade pelo efeito de primeira passagem. Então, resolveram alguns problemas dos IMAUs com essa aplicação transdérmica. E aí, voltando lá no início da farmacologia, que vocês viram vias de administração, a administração oral requer que o fármaco seja absorvido no intestino e enviado para o fígado, pela veia porta. Só o fármaco que faz isso? Não. Todos os nutrientes também passam por isso. E o fármaco vai junto com os nutrientes. Então, lá no fígado, ele já é biotransformado. É o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Quando o IMAU passa por essa via oral, ele interfere no metabolismo de alguns nutrientes, como a tiramina, por exemplo. E essa tiramina, se não for degradada pela monoaminoxidase lá do intestino, ela aumenta a pressão arterial, traz uma série de problemas. Então, para contornar isso, fizeram um adesivo de liberação transdérmica do inibidor da monoaminoxidase. Porque aí não passa pelo intestino, não passa pelo local onde, inibida, a monoaminoxidase dá problemas. Da pele, vai direto para o sangue. Beleza? Quais são os princípios gerais de uso de antidepressivos? A depressão se tornou algo banal. Ninguém consegue mais sofrer. E tem
escalas de sofrimento que o indivíduo pode suportar antes que seja introduzida uma terapia medicamentosa. Embora variem consideravelmente em relação aos seus mecanismos de ação, a sua toxicidade e as suas potenciais interações medicamentosas, existem algumas decisões clínicas que se aplicam ao uso de todos os antidepressivos. Dentre elas, estão os critérios para a escolha do antidepressivo, a decisão sobre a dose adequada e a determinação do tempo ideal de duração do tratamento. A regularidade do aumento do número de antidepressivos disponíveis torna a escolha de um agente um pouco mais difícil. Embora geralmente o perfil de efeitos colaterais seja considerado o fator primário na escolha de um antidepressivo, a equiparação ideal de um antidepressivo com um determinado paciente é tanto uma arte como uma ciência. Na prática, serão prescritos os medicamentos mais baratos e mais seguros. São os inibidores seletivos da recaptação de serotonina para começar o tratamento. Ninguém vai começar direto no benzodiazepínico. Então, o que é necessário para fazer a escolha? Parâmetros do paciente, incluindo subtipo da depressão, idade. Lembra, 18 a 25 anos, fluoxetina, o perigo? Então, talvez dê para utilizar outra alternativa. Sexo e estado clínico. Se o paciente tem insuficiência renal, hepática. São equiparados com parâmetros do fármaco, como efeitos colaterais, segurança e custo. O senso geral é de que todos os antidepressivos disponibilizados no mercado são igualmente eficazes no tratamento da depressão. Mas isso não é verdade. A depressão é muito heterogênea para sugerir agentes que com ações diferentes funcionam igualmente, bem para todos os possíveis tipos dessa doença. Então é por isso que o acompanhamento tem que ser feito com um profissional qualificado. Tem que envolver uma equipe multidisciplinar. Não dá para esperar só que o paciente saia com uma receita na mão e a cura, entre aspas, escrita na receita. Não é assim. Então, a orientação do psicólogo é essencial nesses casos. Aí existem escalas, testes, que são feitos para avaliar essa depressão. Esses profissionais é que são responsáveis por realizar esses testes. Ninguém vai fazer uma biópsia do cérebro para ver se tem serotonina suficiente lá. Podem usar a escala de avaliação para a depressão de Hamilton, por exemplo. Serve para identificar a gravidade dos sintomas depressivos e não sua existência. E aí eu coloquei o artigo que tem essa metodologia. Se vocês interessarem, podem ir lá ver. Não é tema da nossa aula, mas vale a pena. Tá? Então, para escolher o antidepressivo, esses parâmetros primários aí são os efeitos colaterais e segurança, é o que se observa primeiro. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina são relativamente seguros na overdose e mais bem tolerados pelos pacientes do que os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase. Os efeitos colaterais diferem consideravelmente de classe para classe, entre aquelas classes que nós vimos. Entre os efeitos colaterais de longo prazo mais importantes que influenciam a adesão estão o ganho de peso e a disfunção sexual. Então, dependendo do fármaco, você que quer orientar o seu paciente vai abrir a bula do profissional e vai verificar quais são os efeitos colaterais, os efeitos adversos. E vai explicar para o paciente isso. Na maioria das vezes, a disfunção sexual é transitória. Só que o paciente para de usar e não quer mais saber daquilo nunca. E isso é um problema. É preciso orientá-lo que essa disfunção sexual pode ser transitória. Então ele deve insistir por algumas semanas, 4 a 5 semanas, 4 a 6 semanas, com o uso do medicamento para que as coisas se estabilizem. Tá? É provável que os antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoaminoxidase e a mirtazapina sejam os agentes mais problemáticos em relação ao ganho de peso, considerando que a fluoxetina e a bupropiona são os menos problemáticos.
Dosagem e administração. Por que que aquela dose está lá na bula? Por que que o prescritor colocou aquela dose lá? Por quê? Porque aquela dose está baseada nos testes clínicos que foram feitos com aquele fármaco de acordo com o diagnóstico. Então, para toque, a dosagem é X. Para depressão, a dosagem é Y. Para ansiedade, a dosagem é Z. Vem da cabeça do médico isso? Não. Nos testes clínicos é que essas dosagens foram estabelecidas para tratar de acordo com os diagnósticos. Os prescritores têm o patrimônio do diagnóstico. A partir daí, as outras informações do medicamento já estão disponíveis na literatura. Então você pode conferir se a dosagem está certa quando acessa a bula do profissional, os estudos clínicos que estão sendo realizados com aquele fármaco. De acordo com o diagnóstico do paciente, você encontra a dosagem ideal. Óbvio que outros fatores entram na composição dessa dose. Mas se o paciente tem 1,70 m, 70 kg em média, a dose é aquela dos estudos. Tá? Mas, no geral, a dose ideal de um antidepressivo é a menor dose eficaz que produz o mínimo de efeitos colaterais. A nossa busca sempre é essa. Se, com determinada dose do antidepressivo, não houver sinais de melhora dos sintomas depois de 4 semanas, as chances de que tal dose seja eficaz são muito pequenas. E aí é que vem o acompanhamento desse paciente. Então, em 4 semanas, ele precisa voltar lá e relatar novamente o que ele tem sentido, para se verificar se é necessário aumentar a dose ou não. Se determinada dose for tolerada e não produzir benefícios parciais em 4 semanas, é mais racional aumentar essa dose do que trocar de medicamento. E aí testar por mais 4 semanas a dose aumentada. E por quanto tempo dura o tratamento? Esses tratamentos de 20 anos que a gente vê aí. Embora nas décadas de 60 e 70 os ensaios padrão com antidepressivos fossem geralmente de 4 semanas, o modelo atual são os ensaios de 6 a 12 semanas. Esse é o ideal. O fármaco serve para os sintomas da depressão. Ele não tem efeito algum sobre o trauma que o indivíduo sofreu. Essa recuperação parte do psique, da psicologia dele, não do efeito farmacológico. Nós, como profissionais de saúde, temos que enfiar isso na cabeça do povo. Porque hoje, antidepressivo virou bagunça. A pessoa vai ao médico e ela não quer sair de lá sem uma receitinha azul, sem uma fluoxetina. Ela não admite isso. As pessoas estão se escondendo atrás dos medicamentos. E para o farmacêutico isso fica mais nítido, porque é a gente que dispensa esses medicamentos, né, no dia a dia. Então você vê pessoas que estão dependentes desses fármacos. É difícil avaliar a eficácia de um antidepressivo em menos de 4 semanas. Além disso, é improvável que 4 semanas sejam suficientes para avaliar doses mais elevadas em um paciente tolerante. Todos os pacientes que respondem a determinada dosagem de um antidepressivo devem ser mantidos com essa dose por pelo menos 6 a 12 semanas. Então, o ideal é o mínimo possível, 6 a 12. E fazer com que o paciente depois seja desmamado, entre aspas, ocorra uma diminuição gradual da dose, e aí não use mais esses fármacos. O tratamento de longo prazo existe, para alguns casos? Sim. Só que agora ele virou regra, não exceção. Ele pode dificultar a adesão do paciente ao regime prescrito,
Várias intervenções, no entanto, podem aumentá-la. Então, quando esse paciente frequenta constantemente o profissional de saúde, isso aumenta a adesão dele ao tratamento. É de grande valia orientar o paciente e seus familiares em relação ao curso da doença depressiva, ao tempo necessário para que os antidepressivos façam efeito e a necessidade de continuar o tratamento mesmo quando o paciente estiver se sentindo melhor. Estão aí os exemplos de inibidores seletivos da recaptação de serotonina: paroxetina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina. Quem é que ocupava esse espaço antes deles? Os antidepressivos tricíclicos. E embora esses ADTs, antidepressivos tricíclicos, tenham sido a classe dominante de antidepressivos em todo o mundo por mais de 30 anos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina os ultrapassaram em popularidade há exatamente uma década. Então, por serem mais seguros, eles se tornaram muito mais prescritos. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram e o escitalopram. Como o próprio nome dessa classe de antidepressivos indica, os ISRS, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, bloqueiam seletivamente a recaptação de serotonina pelos seus efeitos inibitórios no transportador dessa serotonina presente lá na membrana do neurônio pré-sináptico. Então, quando bloqueia esse transportador, a serotonina não retorna para o interior do neurônio pré-sináptico, como mostrei para vocês no desenho. Ela permanece por mais tempo na sinapse e isso aumenta as chances de que ela entre em contato com o seu receptor pós-sináptico, fazendo a transdução do sinal. Tudo isso parte do pressuposto de que a depressão é uma queda na concentração de serotonina nas nossas sinapses. Esse é o pressuposto. É assim para todas as depressões? Pode ser que não. Mas, na maioria dos casos de depressão, aumentar a concentração de serotonina é suficiente para contornar os sintomas. Dentre os 5 inibidores seletivos de recaptação de serotonina atualmente disponíveis, a paroxetina e o citalopram demonstram ser os mais potentes bloqueadores da recaptação de serotonina. Eles são extensivamente metabolizados pelas enzimas hepáticas, sobretudo pela 2D6 do citocromo P450. Então, são metabolizados pelo fígado. Para que são indicados? Tratamento da depressão maior, e isso é sustentado por diversos estudos. Tratamento do TOC e também o tratamento dos transtornos da alimentação, sobretudo a bulimia nervosa. Quais são os efeitos adversos? As razões mais comuns para a descontinuação precoce desses inibidores seletivos da recaptação de serotonina são os efeitos colaterais gastrointestinais, que incluem náuseas, diarreia, cólicas, azia e outros sintomas de desconforto. Por que isso acontece? Porque lá no intestino nós também temos receptores de serotonina nos neurônios. E aí, esse fármaco não inibe a recaptação? A serotonina aumenta nas sinapses dos neurônios intestinais. Aumentando a serotonina nessas sinapses dos neurônios intestinais, ocorrerão estimulações imprevisíveis desses neurônios intestinais, o que pode gerar esses sintomas: náusea, diarreia, cólicas, azia. Beleza? Só que, conforme o tempo passa, as 4 semanas que nós citamos, esses efeitos tendem a diminuir. O paciente vai chegar para você e vai dizer que quer tomar aquele medicamento ali e já melhorar. Você tem que enfiar na cabeça dele que não é assim,
que aquela ansiedade, aquela depressão, o transtorno que ele sente não vai passar de uma hora para outra. Calma. O antidepressivo não faz efeito na hora que tomou, a não ser que seja um depressor do sistema nervoso central, que nem expliquei para vocês. Um benzodiazepínico que potencializa o GABA. Esse sim. Agora, os que estão relacionados com a serotonina demoram um tempo. Então, começou a tomar hoje. 3 dias depois, o fármaco está começando a ser metabolizado e está chegando ainda numa dose terapêutica, lá no plasma. Chegou nessa dose terapêutica, ele vai começar a ser distribuído dentro do sistema nervoso central. Vai passar pela barreira hematoencefálica devagarinho. Atravessa a barreira hematoencefálica, chega no sistema nervoso central, ele ainda tem que encontrar com seus receptores. Então, 1, 2 semanas depois de uso contínuo do tratamento que está sendo realizado, é que esse fármaco, a gente pode dizer, dependendo do organismo, né, que ele já está fazendo efeito farmacológico. Só que o paciente é muito imediatista. Ele quer tomar esse medicamento de manhã e de tarde já está bom. Efeitos adversos. Ainda. Outro grupo de efeitos colaterais normalmente encontrados com esses inibidores seletivos da recaptação de serotonina está relacionado à ativação do sistema nervoso central. Pelo menos 10 a 20% dos pacientes que consomem esses inibidores seletivos da recaptação de serotonina queixam-se de insônia, nervosismo e agitação durante o tratamento. E isso é dependente de cada organismo. Eu mostrei para vocês que a serotonina interfere lá com o seu receptor pós-sináptico, abre canal de sódio. Então ocorre uma excitação. Tem indivíduos que, quando usam a fluoxetina, se sentem mais excitados, de fato. Tem insônia. Para esses é aconselhado o uso matinal da fluoxetina. Por outro lado, tem pacientes que tomam a fluoxetina e ficam sonolentos. Para esses, se recomenda a administração antes de dormir. Esses inibidores afetam as vias serotoninérgicas difusas e algumas dessas vias contribuem para a excitação do sistema nervoso central. Por tal razão, a fluoxetina, que tem a reputação de possuir propriedades ativadoras, deve ser ingerida pela manhã, quando é menos provável que interfira no sono. Ocasionalmente, há necessidade da prescrição de doses moderadas de um benzodiazepínico, que nós já comentamos. Clonazepam, 0,5 mg 2 vezes ao dia. Lorazepam, 0,5 mg 2 vezes ao dia. Alprazolam, 0,25 mg 2 vezes ao dia. Mas quando? No início do curso da terapia, para controlar a agitação e o sono. Depois, esse benzodiazepínico é retirado e o tratamento segue apenas com o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. O que nós percebemos é que não tem essa retirada. Continua. É quase um uso contínuo. É um uso contínuo de benzodiazepínico. Ele não entra, participa de alguns episódios e sai. Ele fica para sempre. A trazodona é outro agente normalmente empregado para o caso de insônia induzida por ISRS, que demonstra eficácia em doses de 50 a 100 mg ao deitar. Então, caso a excitação ocorra, ainda se pode usar a trazodona. De forma oposta, como havia comentado já, alguns pacientes eles não ficam excitados, agitados, eles ficam sedados. Quando ocorre sedação, é aconselhável ingerir a dose em torno das 8 horas para combinar com o pico de nível sanguíneo com o momento ideal da sedação, que é aproximadamente 2 horas da manhã. Consta em relatos que o uso da sildenafila, Viagra, é significativamente mais eficaz do que o do placebo em homens com disfunção sexual induzida pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então a gente vê o aumento da venda desses estimulantes sexuais junto com o aumento da venda dos antidepressivos.
É notório isso. E a overdose? A popularidade desses inibidores seletivos da recaptação de serotonina deve-se, em parte, à sua segurança na overdose. Então, justamente por serem os mais seguros antidepressivos, em caso de overdose, é que eles são tão prescritos. Milhares de overdoses ocorrem mundialmente, mas como pouquíssimos casos fatais devido à overdose de um inibidor seletivo da recaptação de serotonina isolado. Porque se ele for usado em conjunto com outros fármacos, aí a coisa é diferente. Os sintomas mais comuns de overdoses significativas incluem vômitos, náuseas, tremores e sedação. Em doses elevadas, mais do que 75 vezes a dose diária usual, são relatados eventos adversos mais graves, eventos cardiovasculares, convulsões e nível de consciência alterado ou reduzido. A maioria dos casos fatais envolve a coingestão de outras substâncias, especialmente álcool ou fármacos dependentes do citocromo P450. Então, o que acontece? Se o álcool está lá, sendo degradado pelo fígado, ocupando as enzimas hepáticas, ele não conseguirá biotransformar o ISRS. E aí aquela dose, se for muito alta, vai continuar muito alta na circulação plasmática por muito tempo, fazendo com que haja uma presença muito grande de serotonina nas sinapses. E esse quadro é conhecido como síndrome serotoninérgica. Afeta diversos neurônios, diversos órgãos e pode levar à morte. Mas, quando se identifica que foi uma overdose, a lavagem gástrica e o atendimento padrão na unidade de emergência são procedimentos suficientes para a maioria dos casos de overdose provocados apenas pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Em overdoses graves ou naquelas envolvendo outras substâncias, o monitoramento cardíaco ou as intervenções para o controle das convulsões podem ser necessários. Interações medicamentosas. A mais grave delas é com os inibidores da monamina oxidase. Pensa bem, pensa comigo. Temos lá nossa fenda sináptica. Não vamos falar de medicamento aqui agora. Vamos falar do que acontece aqui naturalmente. Acoplamento, excitação, secreção. Então, o pré-sináptico foi excitado, libera um neurotransmissor, neurotransmissor interage com seu receptor, pós-sináptico, excita a membrana, despolariza a membrana, transmite o sinal elétrico. Ok. Aí, aqui eu tenho a fluoxetina, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, a entrada dessa serotonina no neurônio pré-sináptico não vai acontecer mais. Já tenho, portanto, um certo acúmulo de serotonina na sinapse. Por quê? Porque a fluoxetina está atuando, impedindo essa recaptação. Na sinapse, nós também temos uma enzima chamada monoamino-oxidase. MAO. A MAO degrada os neurotransmissores. Agora, se eu tenho um IMAO, que é um inibidor da monoamino-oxidase, não tenho degradação dos neurotransmissores. O que acontece com a quantidade de serotonina aqui dentro, então, da sinapse? Aumenta ainda mais. Então, esses fármacos interagem entre si. Eles potencializam o efeito serotoninérgico. Com muita serotonina aqui na sinapse, risco de síndrome serotoninérgica. Problemas à vista. Ok? Então não se deve utilizar um IMAL junto com o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Tá? Dosagem.
Como eu expliquei para vocês, na bula do profissional já tem toda a descrição de dose de acordo com cada um dos problemas psicológicos dos pacientes. Então, se for diagnosticado toque, tem a dosagem lá do toque. Por quê que tem a dosagem do toque? Porque foi testado clinicamente em pacientes que foram diagnosticados com toque naquela dosagem X. Pode mudar a dosagem? Sim, de acordo com as características do paciente. Mas você vai encontrar essa informação inicial lá na bula do profissional. O principal fator que eu gosto de chamar a atenção é a descontinuação do fármaco. Vou dar um pulinho no banheiro rapidinho e já volto, tá? Só um minutinho. Estava me segurando aqui, mas não deu para aguentar. Então, outro aspecto muito importante que eu gosto de tratar com vocês é a descontinuação. Porque o nosso papel como profissional de saúde é fazer o paciente largar desse fármaco depois que ele se tornou um dependente. E parece que as pessoas focaram nos efeitos farmacológicos deles e esqueceram que eles são só acessórios. Eles não devem ser utilizados no longo prazo, que eles podem causar dependência química. É por isso que são fármacos controlados, né? Então, faço questão de mostrar para vocês como é que é a descontinuação desses inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles podem provocar síndrome de abstinência. É a condição do tipo gripe com mal-estar, náuseas e cefaleias, ocorrendo dentro de 2 a 7 dias a partir da retirada do fármaco. Geralmente, né, o paciente pode trocar de inibidor seletivo da recaptação de serotonina caso não esteja fazendo efeito. E essa parte mais específica aí dos ISRS, a gente vai deixar para ver nas próximas aulas, né? Por enquanto, eu vou pegar a bula de um deles para a gente analisar e esclarecer eventuais dúvidas de vocês aí. Tem alguém aqui que usa esses inibidores? Já fez uso alguma vez? Ninguém nunca usou fluoxetina? Aqui o passo a passo do bulário da Anvisa, hein? Bula do profissional.
Então é isso que eu quero que vocês façam quando forem estudar algum medicamento novo. Acessem a bula do profissional. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Se você quiser ser mais eficiente, no PDF você pode apertar Ctrl F e procurar farmacodinâmica. Propriedades farmacodinâmicas. Então, o que é a fluoxetina? Como estávamos estudando, né? É um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, sendo esse seu suposto mecanismo de ação. Tem comprovação cabal 100%? Não. Mas supostamente é isso que acontece. A fluoxetina não possui afinidade com outros receptores, por isso que ela é seletiva. E aí, farmacocinética. Vocês se lembram lá do início da farmacologia? A farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o corpo e a farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco. Como é que é a absorção e distribuição da fluoxetina? É bem absorvida após a administração oral. Concentrações plasmáticas máximas são alcançadas dentro de 6 a 8 horas. Só que isso não quer dizer que o fármaco já atravessou a barreira hematoencefálica, não. No plasma, ele tem essa concentração máxima alcançada em 6 a 8 horas. Mas até ele atravessar a barreira hematoencefálica e se difundir no sistema nervoso central, demora um pouquinho de tempo, né? A mais. A fluoxetina se liga firmemente às proteínas do plasma e se distribui largamente. Concentrações plasmáticas estáveis são alcançadas após doses contínuas durante várias semanas e após doses prolongadas. São similares às concentrações obtidas em 4 a 5 semanas. Por isso que o paciente vai usar o fármaco e observar o efeito 4 a 5 semanas depois. Voltar ao médico e relatar o que está acontecendo. Contraindicações. Aquilo que havíamos comentado, inibidores da monoaminoxidase. Então, se usar os dois juntos, problema. Vou perguntar na prova para vocês, por exemplo. A utilização conjunta de fluoxetina e inibidores da monoaminoxidase pode causar o seguinte problema. Letra A, intoxicação. Letra B, depressão. Letra C, síndrome serotoninérgica. Letra D, sedação ou overdose. E aí eu preciso que vocês respondam certo lá, porque eu comentei bastante isso na aula, né? Risco de suicídio, que havíamos comentado anteriormente. A possibilidade de uma tentativa de suicídio é inerente à depressão e a outros transtornos psiquiátricos. Então, dentro dos transtornos psiquiátricos, já existe normalmente a possibilidade de uma tentativa de suicídio. E ela pode persistir até que a remissão significativa ocorra. Assim como outras drogas de ação farmacológica similar, casos isolados de ideação suicida e comportamento suicidas foram relatados durante o tratamento com cloridrato de fluoxetina logo após sua interrupção. Embora não tenha sido estabelecida uma relação causal entre o cloridrato de fluoxetina e a indução de tais eventos, algumas análises realizadas a partir de um grupo de estudos de antidepressivos em transtornos psiquiátricos encontraram um aumento do risco para ideação e ou comportamento suicida nos pacientes pediátricos e jovens adultos, menores que 25 anos de idade, comparado ao placebo. Então vejam que é preciso ficar de olho nos pacientes que usam esses fármacos. Os efeitos cardiovasculares, erupção de pele, convulsões, hiponatremia,
Percebam que a fluoxetina pode atuar até no controle glicêmico. Pacientes que são diabéticos precisam reconfigurar as doses de insulina que são utilizadas no tratamento deles, para vocês terem ideia. A complexidade é muito grande. A gente não consegue nem entender como é que o cérebro funciona direito. Na aula que está gravada, a aula anterior a essa, eu discuto essa questão melhor. Então, como a gente não consegue interagir com o cérebro, a gente faz isso da forma mais robusta possível, né? Mais arcaica possível, que é imitar a ação dos próprios componentes do corpo. Então, o que esse fármaco faz? Ele simplesmente aumenta a concentração de um neurotransmissor que já existe ali dentro, né? Só que para a complexidade que é o cérebro, não dá para prever o que vai acontecer nos diferentes organismos e nem onde que isso vai interferir. É por isso que tem que ter um cuidado redobrado nos pacientes que usam fármacos que atuam a nível do sistema nervoso central. Beleza? Um dos principais perigos, síndrome serotoninérgica. O desenvolvimento de uma síndrome serotoninérgica potencialmente fatal foi relatado com esses inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, incluindo cloridrato de fluoxetina por si só, mas particularmente com o uso concomitante de outros medicamentos serotoninérgicos. Até com a erva de São João, que é um fitoterápico. Então, o paciente usa fluoxetina, mas também toma um chá de erva de São João. Ele pode ter uma síndrome serotoninérgica. E com medicamentos que prejudicam o metabolismo da serotonina, em particular os inibidores da monoaminoxidase, como havíamos comentado anteriormente durante a aula. O que são os sintomas da síndrome serotoninérgica? Podem incluir alterações de estado mental, por exemplo, agitação, alucinações, delírio e coma, instabilidade autonômica, por exemplo, taquicardia, pressão arterial instável, tontura, sudorese, rubor, hipertermia, sintomas neuromusculares, tremor, rigidez, mioclonia, hiperreflexia e falta de coordenação, convulsões, sintomas gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia. Os pacientes devem ser monitorados para o surgimento da síndrome serotoninérgica. E aí onde esse uso pode acarretar a síndrome? Uso concomitante de cloridrato de fluoxetina com inibidores da monoaminoxidase, com o propósito de tratar distúrbios psiquiátricos, é contraindicado. Aí na família, um paciente usa o inibidor da monoaminoxidase e o outro usa fluoxetina. Aí acontece alguma coisa, está nervoso, né? Esqueceu o medicamento, quem usa fluoxetina não comprou o medicamento ainda, aí vai e toma um inibidor da monoaminoxidase, do primo, do parente. Está aí a grande oportunidade que esse paciente tem de ter uma síndrome serotoninérgica. Porque por mais que o paciente não tenha tomado o medicamento no horário certo, ele ainda está circulando, óbvio, em menor quantidade no plasma. Só que se eu associo outro fármaco que tem um efeito, uma interação medicamentosa, no dia seguinte, quando esse cara volta para casa e toma fluoxetina novamente, está lá o inibidor da monoaminoxidase circulando também no plasma. Os dois juntos, síndrome serotoninérgica. O paciente passa mal, não sabe por quê. Então é preciso orientar os nossos pacientes quanto a isso também. E a coisa está tão banal, tão banal, tão banal, que o paciente usa fluoxetina, usa benzodiazepínico para dormir, bebe
usa outras drogas e não está nem aí. Então a gente tem um grande desafio nessa área. E demais informações aqui na bula também, né? Então sempre que você for orientar um paciente agora, busque a bula do profissional, leia pelo menos a farmacodinâmica, que nem a gente fez aqui hoje. É assim que a gente começa a decorar, a memorizar os efeitos farmacológicos, né, dos medicamentos que a gente usa no dia a dia. Dúvidas, sugestões, comentários? Alguém aí usa fluoxetina? Gostou de saber dessas informações? Espero que não. Não precisem usar, né? Pelo menos por mim não vão precisar. Não vou causar ansiedade em ninguém. Ficamos assim por hoje então, meus amigos. Semana que vem é feriado de novo, né? Não nos veremos. Mas vou deixar a aula gravada lá. Professor, o senhor já tem noção da data da prova? Essa semana devo colocar para vocês a prova no sistema aqui. Aí deixo para a data quando for a semana de prova mesmo. Acho que é no final desse mês, né? É que a gente, pelo menos a minha turma, não tem muitas semanas de prova, não. A gente tem prova umas 3 semanas, assim. Aí então. Que eu estou enrolando com isso porque eu tenho 10 turmas para colocar o questionário e a prova, questionário e a prova. Mas a partir de amanhã eu vou começar a colocar esses questionários e provas nas 10 turmas. E vocês, na segunda, mais o povo de quarta-feira. Então eu não posso esquecer ninguém, né? Mas amanhã eu vou fazer isso aí. A partir de manhã. A gente vai fazer um questionário valendo 5 e uma prova valendo 5. Múltipla escolha. Talvez uma E vão outra ser no questão. horário da aula ou o senhor vai deixar disponibilizado? O questionário eu deixo disponível. A prova costuma ser no horário da aula. Ok, obrigada. De nada. Até... Nossa. Semana que vem não vai ter aula, né? Até semana que vem essa prova vai estar aí para vocês fazerem. Aí eu vou deixar lá disponível lá, sem problemas. Tá bom, obrigada. Nada. Fica assim então, gente. A gente se vê por aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.